E vamos nessa, né, meus amigos? Estado CSS e animações. Vamos lá, galera. O que é um estado CSS, gente? O estado CSS é um recurso que vai nos permitir aplicar estilos em relação a uma mudança nos estados de um elemento, ok? A gente vai ver que um elemento no CSS, ele pode ser definido, né, como vários... Ele pode estar em vários estados ali, e a gente vai conseguir alterar estilos específicos que a gente queira para variação desses estados. Beleza, Júlio, sem problema. Assim, tranquilo, né? Acho que você já devia saber então sobre essa parte aqui, porque a gente pede uma animação, né, lá na parte 2. Mas beleza. Seguinte, a primeira coisa, gente, que a gente vai aprender para modificar um estado de um elemento no CSS são as pseudoclasses, beleza? Pseudoclasses a gente vai colocar juntamente a um seletor para especificar um estado daquele elemento, ok? Esse estado ele pode ser automático ou ele pode ser de acordo com uma interação do usuário. A gente pode utilizar, galera, histórico de navegação, status do conteúdo, posição do mouse. A gente pode utilizar isso aí tudo nas pseudoclasses para modificar como que um elemento vai ser estilizado, ok? Então, qual que é a sintaxe que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar essa aqui, ó. A gente vai colocar primeiro o seletor, aí coloca dois pontos e coloca a pseudoclasse que a gente quer. Beleza? Essa aqui que vai ser a sintaxe que a gente vai utilizar. E aí, aqui dentro, a gente vai colocar o código CSS normal que a gente for querer aplicar quando essa condição aqui acontecer. Tranquilo? E quais que são as pseudoclasses que a gente tem? As 5 principais que a gente vai falar aqui são essas aqui, ó. Hover, Focus, Active, Link e Visited. Ok? Então vamos lá. Vamos lá, ó. Hover, a gente vai aplicar alguma estilização quando o ponteiro do mouse passar por cima do elemento. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Presta atenção, ó. Quando o mouse passar em cima do botão, ele vai mudar a estilização. Tá vendo? Basicamente é isso. Focus, galera, as propriedades vão ser aplicadas ao elemento quando ele tiver com um foco. Geralmente é quando ele está sendo clicado, porque assim, isso aí a gente vai aprender um pouquinho mais para frente quando a gente for mexer com entrada de dados, input e tudo mais. Só que a gente vai ver que o foco da nossa janela sempre pode estar em apenas um elemento do site, ok? E aí, com essa pseudoclasse focus aqui, a gente consegue colocar uma estilização especial para o elemento que tiver com focus, ok? A gente também, aliás, se o elemento que a gente estiver colocando isso aqui tiver com foco, aí ele vai ter aquela estilização, tranquilo? A gente também pode usar a Active, que as propriedades vão ser aplicadas assim quando o mouse estiver clicando no elemento. Então, quando eu clicar, o Active vai ativar, ok? E por fim, a gente tem a Link, que vão ser aplicadas no estado inicial do link, ou seja, quando o link ainda não foi visitado. E tem Visited, que vai ser aplicado quando o link já foi visitado anteriormente. Beleza? Então, essas aí são as 5 pseudoclasses que a gente vai trabalhar. Vamos dar uma olhadinha aqui já no HTML, como que a gente aplica essas pseudoclasses aí. Beleza? Então, aqui a gente já tem, né? Vocês podem ver até que a configuração básica, né, do HTML já mudou um pouco. Vocês podem ver que eu não tenho mais só head e body. Eu já tenho aqui dentro do body, eu tenho o header, eu tenho um nav aqui e eu tenho um main, beleza? Então, isso aí a gente já está utilizando, né, aquele assunto que a gente falou na última aula, que são as tags semânticas. A gente já está utilizando, né, realmente mudanças aí na nossa estrutura para ficar mais bonitinho. Então, eu vou colocar aqui um H1 e esse H1 vai ser o título principal do meu site. E aí, como eu quero que esse título principal aqui apenas ele seja centralizado, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui o meu header H1, o text align dele vai ser no centro. Beleza? Então, se a gente verificar aqui como é que tá ficando isso, ó, a gente tem um título principal do site aqui. Fechou? Seguinte, o que eu vou criar agora vai ser um menuzinho. Então, eu vou criar aqui uma UL, né? E nessa UL eu vou colocar aqui opção 1, vou colocar opção 2, vou colocar opção 3. Beleza? Então, aqui é o seguinte, ó. Na minha nave UL,
ou seja, na UL que estiver dentro da nave, que é o meu menu, eu quero que o list style type dele seja none, né, pra gente poder fazer um menuzinho aqui. Eu quero que o display seja flex, pra gente poder conseguir fazer ele horizontal. E eu quero que a flex direction dele seja row. E eu vou colocar aqui para ele justificar o content com space around. Se a gente verificar aqui, a gente tem um menuzinho. Beleza? Fechou então. Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou aumentar aqui, ó, na nave o LLI. Eu vou colocar o font size dele para ser de 20 pixels, deixa eu ver. Tá pequeno ainda. Vou colocar para ser 30 pixels. Melhorou. Engraçado que as opções são maiores que o título, né? Mas isso aqui vai ser legal pra gente, vocês vão ver. O que eu vou fazer agora é o seguinte, ó. Eu vou criar como se fossem botões. No caso, aqui dentro desses LIs, teria que ter aquela tag A, né? Para vocês conseguirem fazer a referência para algum lugar e conseguir levar para algum lugar que é essas opções. Mas como eu quero mostrar só o estilo, eu não vou fazer isso. Mas tenham em mente que vocês precisam fazer. Beleza? Eu vou colocar aqui, ó, o seguinte. Eu vou colocar um padding de 5 pixels por 5 pixels. Então, o padding horizontal e o padding vertical vão ser de 5 pixels. Eu vou colocar um background color dele de black e a color de red. Eu acho que assim vai ficar legal. Eu vou colocar uma borda também de red. Vai ser de 1 pixel a borda vai ser sólida e a borda vai ser vermelha. Vamos ver como é que fica. Nossa, ficou uma bosta. Deixa eu trocar. Deixa eu colocar o contrário aqui, porque pelo amor de Deus, ficou muito esquisito. Deixa eu ver se assim fica melhor. Assim tá melhor. Tá meio esquisito ainda, mas tá melhor. Então, aqui a gente tem 3 opções, né? E vocês podem ver que são tipo os botõezinhos mesmo. Só que o que acontece? Se eu colocar aqui, ó, uma tag A aqui dentro, vai ter realmente, né? Vai ser um botão que eu posso clicar. Só que vocês estão vendo que o usuário não tem nenhum feedback, que isso aqui é um botão. Quando eu passo o mouse em cima, eu não tenho um feedback. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso colocar um hover aqui, ó. E aí vai ser nave, o LLI e hover. Beleza? E aí, o que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso fazer, ó, que quando o cara passar o mouse em cima, eu quero que o background color seja black e a color seja red. Eu quero inverter. E a borda também vai ser red também. Então, eu vou inverter e eu vou colocar aqui uma propriedade que vai ser cursor pointer. E aí, ó que legal que vai acontecer, galera, ó. Tá vendo que quando eu passo o mouse em cima, o meu mouse vira uma mãozinha e eu tenho um feedback que aquilo ali realmente é uma coisa que eu posso clicar? Ó, eu tenho um feedback clicável. Uma coisa legal que a gente pode fazer é crescer um pouquinho a fonte. A gente pode colocar aqui a fonte pra... Ela tá quanto? Ela tá 30 pixels, a gente pode colocar para ela crescer para 35 pixels. E aqui no padding, ao invés de utilizar pixels, eu posso utilizar uma unidade de medida que varie conforme a fonte. Então, se eu colocar, por exemplo, uma M e uma M, esse M aqui, ele varia conforme a unidade da fonte. Então, se eu aumentar 35, automaticamente eu vou estar aumentando o padding também. Vamos ver como é que fica isso, ó. Tá vendo que legal? Tipo assim, fica meio bugado, porque acaba que como ele vai redimensionar os outros, acaba movendo todos. Só que tá vendo que tá dando uma crescidinha no botão? Ó? E aí ele cresce tanto a fonte quanto o padding, né? E aí fica mais legal, dá realmente um feedback pro usuário. Então isso aqui que a gente fez foi uma pseudoclasse que a gente utilizou o hover para falar essa estilização aqui quando a gente passar o mouse em cima do evento, tá vendo? Então fica bem legal. Uma outra coisa que a gente pode fazer é porque é o seguinte, se eu clicar aqui, ó, vocês podem ver que eu não tenho feedback de clique, tá vendo? Eu não tenho, tipo assim, eu não vejo que eu cliquei. O que eu posso fazer? Eu posso colocar que a minha LI, quando eu colocar active, ou seja, quando eu estiver clicando nela, a color vai ser white. Esse cursor pointer aqui, ó, eu vou tirar ele e aí você vai tentar ver pra mim a diferença. Ó, sem o cursor pointer, ó como é que fica.
Reparou? Com o cursor pointer agora, ó. Tá vendo? O cursor pointer serve para avisar pro mouse virar uma mãozinha. E aí ele dá esse feedback clicável. Como eu coloquei aqui para Active a cor ser branca, ó que legal. Se eu clicar, ó, tá vendo que agora o texto ficou branco? Então a gente tem realmente o quê? A gente tem um feedback que tá tendo um clique, né? Se eu clicar e segurar, ó, ficou branco, soltei, voltou pro vermelho, tá vendo? Então, a gente pode usar essas pseudoclasses para fazer justamente isso. E aí, quais que são mais que a gente pode ver? Essa do Focus aqui eu não vou falar agora, porque eu acho que fica mais interessante para a gente falar dela quando a gente for aprender input, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a link e a visited. Então eu vou colocar aqui no meu main, no meu site, eu vou colocar aqui duas tags as, rapidão. Vou colocar uma A aqui, que vai levar para um site que eu nunca acessei. Deixa eu ver aqui. Cangurus australianos. Aqui, ó. Vou pegar esse site aqui da Wikipedia. Vou colar aqui. Clique aqui para ir para o canguru. E aí eu vou colocar outro A aqui. Deixa eu ver um outro animal que eu nunca pesquisei sobre. Tamanduá mirim. Beleza. E eu posso colocar aqui o tamanduá mirim. Clique aqui para ir para o tamanduá. Fechou? Então aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um BR aqui só para ficar melhor para a gente visualizar. E eu vou aumentar também o tamanho da fonte do A. Para ficar melhor para ver que eu tô meio cego. Então, deixa eu colocar aqui 30 pixels para ver como é que fica. Aí ficou melhor. Então, o que a gente vai fazer, galera? Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma classe aqui que vai ser links. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Links. E aí eu posso colocar a pseudoclasse link. E eu posso colocar links e a pseudoclasse visited. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Esse link aqui vai ser aplicado se eu nunca tiver clicado no elemento. E aí eu quero, por exemplo, que a cor dele seja verde. E se eu já cliquei, eu quero que a cor dele seja preta, né? Porque aí não precisa ter destaque, então vai ser preta mesmo. Vamos ver como é que isso aqui vai ser aplicado? Então aqui, ó. Se eu nunca cliquei, ficou verde. Se eu já cliquei, ele vai mudar para preto. Só que esse verde tá bem feio. Deixa eu ver se eu acho outro verde aqui. Acho que verde mesmo fica melhor, né? Isso, verde mesmo ficou melhor. Então, ó que legal. A gente consegue modificar, né? Se um elemento ele vai ser estilizado, se eu já cliquei, ou se ele não for clicado, né? Ele vai ter uma outra estilização. Então, bora fazer um teste? Eu vou clicar aqui no canguru. Deixa eu acessar o canguru aqui rapidão. Beleza, acessei o canguru. Se eu voltar agora pro meu site, ó. Tá vendo que agora ficou preto? Justamente por quê? Porque eu já visitei, né? Então ele não tem um destaque mais. Então ele só tá preto mesmo. Uma coisa que é legal da gente colocar, gente, que eu acho horrível é tirar, né, esse underline, que esse underline é bem feio. E aí a gente pode fazer o seguinte. Para tirar esse underline aí, eu sempre esqueço qual que é a tag que a gente usa. Mas é alguma coisa de web toolkit, alguma coisa assim. Vamos ver aqui, ó. Vamos inspecionar esse elemento aqui. E aqui a gente consegue ver o que tá dando para ele, ó. Text Decoration Underline, tá vendo? Então a gente pode vir aqui, ó.
a gente pode simplesmente colocar que a text decoration dele vai ser none. Deixa eu ver. Isso, bem melhor, pelo amor de Deus. E aí, ó, a gente consegue passar o mouse em cima pra ir, tá vendo? Só que ele não vai ter mais aquele underline chato. Fechou? Então, isso é bem legal. Vocês conseguem ver que essa tag link aqui, ela, tipo assim, ela pode ser meio contraditória com a tag A, né? Tipo, ela pode assumir o mesmo papel da tag A. Só que o mais correto mesmo é você realmente colocar a estilização que você quiser para um link que ainda não foi clicado, utilizando essa pseudoclasse link aqui. Fechou? Então, se eu tenho um link que eu não cliquei ainda, ele fica com essa estilização que eu vou colocar aqui. Se eu tiver clicado, ele fica com essa. E aqui você pode colocar o que você quiser, tá? Você pode colocar aqui o font size de 100 pixels. Você pode colocar aqui um font family de cursive. Então, assim, qualquer estilização CSS que você conhecer, você pode variar aqui nas pseudoclasses, beleza? Se eu colocar um outro link aqui, só pra pegar esse link aqui, só pra mostrar pra vocês que realmente pode ser a estilização que você quiser. Então, se eu vir aqui agora, ó, tá vendo como é que ficou enorme? Espera aí. Ah, tá. É porque ele tá pegando como link, beleza. No caso, eu vou precisar passar isso aqui pro... Pera aí. Aqui, porque os dois estão já foram... Aqui. Mano, engraçado que... Vamos ver o que ele tá pegando. Eu acho que ele tá sobrescrevendo a tag A aqui. Ó, pra você ver que bizarro. Ah, tá. Então, isso aqui é uma coisa que vocês vão ver bastante em pseudoclasses, que algumas propriedades não podem ser aplicadas para todas as pseudoclasses. A gente vai até ver isso aí um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar de selected lá. Só que, aparentemente, eu não consigo mudar o tamanho da minha fonte e qual que é a família da minha fonte utilizando essa visited aqui. Beleza? Isso aí eu realmente não sei explicar para vocês o porquê. Aí é mais testar mesmo e verificar porque que não tá rolando. Só que vocês vão ver mais pra frente que quando a gente for falar do selected lá, não vai ter como mudar também a fonte. Eu acho que pode ter a ver com o seguinte, porque como isso aqui, né, ela vai ser uma propriedade que vai ser aplicada, tipo, para um elemento que não é... Porque, tipo assim, isso aqui é uma pseudoclasse, né, galera? Isso aqui não é um outro elemento que a gente tá criando. Então, eu imagino... Porque, engraçado que no Hover funciona, quer ver? Se eu vim aqui no Hover e eu colocar uma fonte family aqui de cursive, ele muda a fonte family, quer ver? Ó, tá vendo que mudou para uma cursive mesmo? Deixa eu colocar uma outra fonte aqui mais cabulosa para poder... uma de ordem, eu acho que vai ficar melhor para ver. E eu posso aumentar o tamanho também, deixa eu colocar 50 aqui. Pra ele crescer bastante. Ó, tá vendo que ele realmente mudou a fonte? Só que não dá pra ver nada, né? Deixa eu ver se essa aqui é diferente. Aí, ó, esse aqui mudou bastante. Tá vendo que ele muda a fonte e ele realmente cresce o... Então, tipo assim, isso aí vai variar de pseudoclasse pra pseudoclasse se ele vai aceitar ou não. Se a gente pegar essa mesma estilização aqui, ó, e jogar lá no Visited, vocês vão ver que não vai mudar nada, quer ver? Aí, tá vendo? O Visited aqui, que é esse preto aqui, não tá mudando nada. Então, assim, CSS tem bem disso e essa parte aqui é a parte que mais tem. É a parte que você faz alguma coisa crendo que vai acontecer e não acontece. Mas aí vocês vão testando e vendo lá. Tranquilo? Basicamente é isso, galera. Pseudoclasse a gente usa mais para poder fazer essa interação de botão, de texto, né, que já foi clicado, de input para poder colocar o focus. É bem aplicável para isso, fechou? A gente tem também pseudoelementos, que são basicamente a mesma coisa que pseudoclasses, só que a gente vai estar meio que incluindo, né, um novo elemento na página, digamos assim. E aí a gente vai colocar, né, seletor e o pseudoelemento na frente, só que ao invés de ser 2 pontos igual tinha lá no pseudoclasse, aqui vão ser 2 pontos. Então você vai colocar 2 pontos e o pseudoelemento, ok? A gente vai ver aqui rapidão o before, o after
placeholder e selection, beleza? Esses aí vão ser os elementos que a gente vai ver. Basicamente é o seguinte, a gente pode colocar, antes de um elemento, esse before aqui, ó, a gente pode colocar um content nele, e a gente vai colocar qual que vai ser o texto desse elemento que a gente vai colocar no before, da mesma forma no after, e a gente pode colocar, né, uma estilização nele. O placeholder, a gente vai falar dele mais pra frente, quando a gente for ver input, mas basicamente, quando você tem um input, tudo aquilo que fica esperando você digitar é o placeholder, tá vendo aqui, ó, quando vazio. Isso aqui é o placeholder, pode ser tipo, digite aqui o seu nome, digite aqui a sua idade, isso é o placeholder, entendeu? E a selection a gente vai utilizar para aplicar estilos quando a gente realmente for destacar alguma coisa. Então, vamos dar uma olhadinha lá em como que funcionam os placeholders. Eu vou apagar aqui esses links. E eu vou colocar aqui... Vou colocar 4H1s aqui. E eu vou colocar assim, ó, exemplo 1. Exemplo 2. E exemplo 3. Ó que legal. Aliás, para ficar mais aplicado ainda, eu vou fazer assim, ó. Notícias. E aí aqui, eu vou colocar uma H3 para ele ficar menor. E eu vou colocar notícia 1. Aqui eu vou colocar notícia 2. Beleza? E aí, a gente pode colocar uma class que vai ser o seguinte, ó. Vai ser a class novidade. Tranquilo? Tudo aquilo que for novidade, eu vou colocar uma exclamaçãozinha antes do meu elemento. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui e eu quero mexer em todos os elementos que tiverem a classe novidade. E aí, eu vou colocar um before antes desses elementos que tiverem a classe novidade. E o conteúdo desse before, ou seja, o content, vai ser uma exclamação. Eu vou colocar aqui um padding de 1 pixel por 1 pixel. O background color dele vai ser yellow. A borda vai ser 1 pixel solid black. Ou seja, a borda vai ser de 1 pixel, ela vai ser sólida e ela vai ser preta. E a cor vai ser preta mesmo. E aí, ó que bacana, galera. Tá vendo? A gente consegue colocar uma exclamaçãozinha justamente para falar que aquela notícia ali é nova, né? E aí, ó, da mesma forma, a gente pode colocar uma outra classe aqui, que pode ser, por exemplo, urgente. Vou colocar a classe urgente aqui. E aí, ao invés de colocar antes, a gente pode colocar depois. Então, eu vou colocar aqui urgente. E aí vai ser after, né? E aí no after eu vou colocar assim, ó, content. E a gente pode colocar assim, urgente. E a gente pode colocar um padding de 1 pixel de novo. A gente pode colocar um background color de red. Uma color de black. E uma borda de 1 pixel sólida e black também. Fechou? Então, olha que legal, ó. Tá vendo que agora eu consigo colocar um elemento na frente dele? Isso aqui a gente tá fazendo tudo com CSS. Isso que é o mais bacana, entendeu? A gente consegue colocar alguma coisa antes do elemento, alguma coisa depois. Aí, uma coisa interessante é que a gente não precisa se ater a essas características aqui, ó. Olha que interessante aqui, por exemplo, ó. Aqui nesse código, vou mostrar para vocês uma aplicação legal de before. Para fazer essa matriz aqui, ó, porque isso aqui é uma matriz. Isso aqui tá meio desconfigurado, mas isso aqui é uma matriz. Essa barrinha aqui da esquerda e essa barrinha aqui da direita, eu fiz utilizando justamente o after para colocar essa barrinha e o before para colocar esse aqui de antes, né? E o after para colocar esse aqui de depois, tá vendo? Então, assim, a gente consegue utilizar até mesmo para desenhar. Claro que isso aqui é meio que uma gambiarrazinha que a gente tem que fazer para poder fazer. Isso aqui eu coloquei, né? Uma borda superior,
aí uma borda lateral e uma borda... Enfim, é uma gambiarrazinha que a gente faz. E a gente coloca transparente aqui no meio e tal. Enfim, a gente consegue utilizar before e after até mesmo para colocar esse tipo de modificação aqui, entendeu? Então, o que acontece? Para finalizar, eu vou falar aqui rapidão sobre o selection. Que é o seguinte, ó. No selection, eu vou colocar aqui exemplo de texto, E aí eu vou colocar aqui um ID para ser exemplo. Beleza. E aí eu vou pegar aqui o exemplo, né? O ID exemplo eu coloquei lá. Vou colocar aqui que eu quero mexer no selection dele. E aí eu vou colocar um background color para ser um brown, por exemplo. E uma cor para ser uma cor... A primeira cor que aparecer na minha cabeça, deixa eu ver. Essa cor aqui. Beleza. E aí o que acontece, ó? Ó que bacana. Se a gente selecionar um texto normal, que não seja um texto que tenha um selection, a seleção padrão fica com o fundo azul e com o texto branco. Ok? Essa aí é uma utilização padrão da seleção. Só que se eu fazer o selection em um elemento que eu defini um selection para ele, ó que bacana. Tá vendo? Então a gente consegue fazer uma seleção diferenciada se a gente definir aquele pseudo-elemento selection lá. Tá vendo que legal? E é o que eu falei pra vocês, ó. Se eu quiser alterar a fonte aqui, ó, a fonte size, colocar de 100 pixels, por exemplo, vocês vão ver que não vai acontecer isso, por quê? Porque esse é um tipo de pseudo-elemento que não permite essa estilização, tá vendo? Da mesma forma que se eu quiser modificar aqui a fonte family, ele não vai modificar nada. E aí, o que é uma coisa legal de se fazer, né? Como que a gente descobre quais estilizações que podem ser aplicadas para o quê? Isso aí você vai vir aqui, ó, você vai colocar assim, selection CSS pseudo element, tá vendo? E aí vai aparecer aqui a referência da MDN, a referência do W3 Schools. Vocês vão entrar aqui e vão dar uma lida lá que eles vão falar, aqui ó, aqui mesmo tá falando, ó. Olha que bacana, que legal. Aqui, ó. As seguintes propriedades podem ser aplicadas. Então, ó, cor, background, entendeu? Tipo assim, aqui tem todas as propriedades que a gente pode aplicar. Tá vendo? E aqui ele fala de todos os pseudo-elementos do mundo aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui o do selection. Aqui, ó, selection aqui, ó. Só pra gente ver quais são as propriedades que aplica pro selection. Aqui nessa página ele não fala, ele deve falar na outra. Mas enfim, vocês vão dar uma lida aqui na documentação e vão procurar sobre quais são as propriedades que você pode aplicar para cada coisa. Fechou? Basicamente é isso. Então, pseudo-elementos e pseudoclasses é basicamente isso. A gente consegue modificar um elemento conforme ele vai ser utilizado em determinado contexto. Então, se eu passar o mouse em cima desse, ele fica de uma forma, se eu clicar, ele fica de outra. Se eu selecionar esse aqui, ele fica de outra, ok? Então é bem bacana a gente trabalhar com essa parada aí. Fechou? E aí, bora falar agora da parte mais legal da aula, né, galera? E também da parte mais complicada, que é animações. Porque isso aqui que a gente fez basicamente, né, mudanças conforme um usuário interage de alguma forma. Só que a gente, tá vendo que tá meio seco, ó? Se eu passar o mouse aqui, inclusive, deixa eu até voltar aqui para ele crescer, porque eu acho que a animação dele crescendo é uma animação que fica bem evidente, assim, como que isso faz uma diferença. Ó, pra vocês verem, ó. Tá vendo que ele cresce e ele volta de uma forma bem seca? Não tem uma suavidade, né? Pra gente colocar essa suavidade, galera, a gente vai utilizar a propriedade transition, ok? Transition, a gente pode resumir todas as propriedades aqui de transition em uma única sintaxe, que vai ser essa sintaxe aqui, beleza? E é o seguinte, a gente vai definir quais são as propriedades CSS que vão ter transição, ok? Qual que vai ser a duração dessa transição, qual que vai ser a timing function que a gente vai utilizar e qual que vai ser o delay, ok? E aí, a gente vai colocar dessa forma aqui, ó, transition, a gente coloca a propriedade, coloca a duração, coloca a função de transição e coloca o delay, fechou? Essa função de transição aqui, galera, o padrão dela é essa is.
Só que tem todos esses valores aqui, ó. A gente tem linear, a gente tem easy in, easy out, easy in out e cubic Bezier, ok? Aqui tem uma comparação legal de todas elas, ó. Vocês podem ver que a linear, ela, como o nome diz, né, ela é bem linear, ela vai e ela volta normal. O default, tipo assim, ele é meio suave, né? Então ele meio que mantém a suavidade durante todo o processo. O easy in, ele fica mais suave no começo. Então vocês podem perceber, ó, que ele começa mais devagarzinho depois que ele embala e aí ele termina. O easy out é o contrário, ele começa embalado e quando ele está chegando no final da animação que ele fica mais suave. O easy in out, ele fica suave quando termina e ele fica suave, aliás, suave quando começa e ele fica suave quando termina. E o cubic Bezier, que é o mais doido de todos, ele meio que dá uma pausa no começo, tá vendo? Então é basicamente isso aí. E aí, ó, a gente pode colocar a transição, e aí sempre que tiver uma variação das propriedades daquele elemento, essa transição vai ser aplicada. Entendeu? Então olha que bacana aqui, ó. Se eu quiser aplicar, né, para um rover, que eu quero que a largura dele modifique, que a altura modifique, que o transform, background. Então assim, ó, olha o tanto de propriedades que eu quero mudar. Tá vendo? Aqui a duração de cada uma dessas transições e aqui o delay. E aí, ó, olha que bacana que a gente pode fazer. A gente pode fazer o seguinte, antes de falar de transform, a gente pode fazer o seguinte, ó. Se eu vim aqui simplesmente no meu Navio LLI e eu colocar que eu quero que ele tenha uma transition, vou colocar uma transition aqui para ele. Eu quero que ele tenha uma transition para todas as propriedades, ou seja, background color, border, cursor, font size, tudo isso aqui vai ser aplicado quando eu colocar, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, apenas color, a única propriedade que vai ter uma suavidade vai ser a cor. Só que como eu quero que tudo tenha, eu vou colocar aqui realmente um all, ok? E aí a função de polaridade eu quero que seja um easy mesmo. A duração da minha animação eu vou colocar aqui 1 segundo. E o delay eu quero 0 segundos, que eu quero que ele já comece na doideira. Então, vamos ver como é que fica isso aqui, ó. Presta atenção, atualizei. Tá vendo que bacana, ó? Se eu passar o mouse agora, tá vendo que ele fica suave? Então, assim, realmente, sempre que tiver uma transição, no caso aqui não aplica porque eu não coloquei nesse, né? Mas sempre que tiver uma transição, uma mudança de valores nas propriedades do CSS, ele vai aplicar isso aí, tá vendo? Uma coisa aqui, deixa eu tentar aplicar pro exemplo, que eu acho que vai ser doido demais se der certo, velho. Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu colocar uma transition aqui no exemplo, só pra verificar uma coisa. Transition, ó, quero easy. Pode ser 2 segundos, 0 segundos, beleza. Deixa eu ver aqui. Não, aí realmente não aplica não, beleza. Tranquilo. Aliás, pera aí. Deixa eu ver. Se eu colocar a transition aqui. Será? Bora ver. Não, realmente não. Beleza. Só confirmando se tinha como colocar transition no selection aqui, mas aparentemente não tem não. Mas então tá vendo que legal que a gente consegue colocar uma suavidade nas mudanças. E tipo assim, isso aqui é bem fácil de fazer, galera. Você basicamente colocou um hover, colocou um hover aqui, colocou a transition no elemento que vai ter o hover, acabou, entendeu? E aí você pode fazer, tipo assim, animações mais demoradas, animações mais rápidas. Se eu colocar aqui, por exemplo, 60 segundos, vocês vão ver que vai demorar uma eternidade, porque ele vai demorar 60 segundos para completar essa transição. Então, toda vez que... Ó, pra você ver, ó. Ó, isso aqui, acredite se quiser, isso aqui é ele fazer a animação, tá, galera? Tá vendo que ele tá crescendo, ó? Tá vendo que a animação demora pra caramba? Isso aqui é a animação inicial até. Deixa eu colocar menos, porque senão, pelo amor de Deus. Deixa eu colocar 10 segundos aqui. Ó, 10 segundos, tá vendo? Aí se eu passar o mouse em cima, ó. Tá vendo? E aí quanto mais rápido você colocar o tempo aqui, mais rápida vai ser a animação. Então se eu colocar 0.01 segundos, vai ser como praticamente se não tivesse animação. Tá vendo? Praticamente não tem animação. Um valor legal de colocar é 0.5. 0.5 eu acho que fica bem bacana. Tá vendo? Fica assim, tipo assim, bem fluido, bem bacana mesmo. Entendeu? Aí fica bem legal, fica bem louco, ó. Show demais, né, galera? Show demais.
Beleza, então transição é basicamente isso. Toda vez que as propriedades do CSS alterarem, ele vai colocar essa transiçãozinha para ficar mais dinâmico. Fechou? E aí você pode mudar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, por exemplo, 1 segundo geralmente também é bem legal, deixa eu ver. Ó, 1 segundo fica mais demorado um pouco. Se você colocar 0.3 segundos para ficar ainda mais rápido, deixa eu ver. Tá vendo? Então assim, você vai colocar a animação que você quiser, mas geralmente sempre fica bacana, né? Transform, galera. Transform é uma propriedade CSS que a gente pode utilizar para transformar um elemento na tela de diversas formas. A gente pode mudar as coordenadas, alargar, afinar, rodar. A gente vai colocar basicamente o transform e aí tudo que a gente colocar na frente do transform vai ser aplicado. Então a gente pode utilizar translate para conseguir movimentar o elemento. A gente pode colocar scale para conseguir aumentar e diminuir. A gente pode colocar rotate. Então, ao invés de aumentar aqui, ó, o font size, que é uma coisa assim horrível da gente fazer, a gente pode vir aqui simplesmente colocar um transform e eu vou colocar um scale de 2. Então eu quero que ele dobre o tamanho. Vamos ver como é que fica isso? Tá vendo como é que ficou 1000 vezes melhor? Tá vendo que ele não modifica... Nossa, ficou até... Mano, eu tô mexendo hipnotizado por isso aqui. Você não tá dando um negócio de hipnotização assim? Meu Deus do céu. Mas enfim, é sempre melhor usar o scale. Por quê? Porque o scale ele vai modificar o elemento apenas, tá vendo? Ele não vai modificar os outros porque tá mudando o tamanho do texto. Ele só realmente tá dando um scale, tá vendo que legal? Aqui você pode colocar valor fracionário também. Você pode colocar 0.5 você colocar o elemento pela metade. Então, ó, ele tá diminuindo a metade agora, tá vendo? Aí é bem legal. Se você quiser colocar que o botão rode, se você quiser que ele cresça para 2 e ele rode 360 graus, o que você coloca? Você coloca um scale e você coloca um rotate de 360 degrees, que é graus em inglês, né? E aí, ó que bacana. Se eu passar o mouse agora, ó. Mano, show demais, não é? Tá vendo que bacana? Então a gente consegue aplicar transformações. Ó, mano, ó, não, isso aqui é muito hipnotizante, velho. Meu Deus. Então a gente consegue aplicar transformações nos elementos, tá vendo? Bem bacana isso aqui, o transform. E aí a gente tem o scale, né, que nem eu falei, que você vai colocar... E aqui tem os valores, ó. O translate y e x, você vai colocar em pixels, em, né, que é o tamanho da fonte, pt, centímetro, milímetro. O scale, você vai colocar um valor real, que vai ser quantas vezes você quer que o elemento fique maior ou menor, né? E o rotate, você vai colocar em degrees, grade, né? Radiano, ou então turn, que é volta, né? Se eu colocar aqui, ó, se eu colocar 360 turn aqui, ele vai dar 360 voltas. Então, assim, vai ser um bagulho cabuloso. Ó, dá nem pra ver. Deixa eu aumentar aqui o tempo, pra gente poder ver melhor. Deixa eu colocar 10 segundos pra ver. Deixa eu ver. Espera ele voltar aqui rapidão. Beleza, terminou. Se eu passar o mouse... Aí, ó, ele tá rodando 360 vezes, tá vendo? Que loucura, meu irmão! Show demais, né, galera? Você tá doido. Então, assim, é bem... Olha lá, agora tá voltando. E, ó, ele tá rodando 360 vezes, tá vendo? Legal demais. Então, o que acontece? A gente consegue aplicar todas essas transformações aqui utilizando o Transform, ok? Deixa eu colocar aqui pra ficar bonitinho, pra não ficar zoado, né? E aí assim, ó, deixa eu colocar aqui novamente pra ser 1 segundo aqui, a animação. E aí, ó que bacana, ó. Passou o mouse, não, ainda tá ruim. Deixa eu colocar 0. Tem que ser 0.5 segundos, velho. Não tem como. Aí, ó, tá vendo? Passou o botão e tal. Muito bacana, muito show. Aí, ó. Legal, né? Então, isso aí é basicamente transformações que a gente pode fazer e a gente pode colocar aqui, né, nas paradinhas. Tem como, tipo, deixar as letras em 3D? Cara, com certeza tem um efeito que você consiga fazer isso aí. Aliás, assim, a gente vai... Você pode fazer o seguinte, ó, você pode colocar um rotate. Deixa eu ver se isso aqui vai atender a sua demanda.
Isso aqui é o float, Tatiane, ó. Isso aqui é o float. 1.5 já é um float, entendeu? 0.5 já é um float. Ah, colocar o float, você fala pra ele ficar flutuando na tela? Ou como assim você quer dizer? Aqui, ó. Esse rotate 3D aqui. Ó que doido. No caso não vai acontecer nada. Eu nem sei como é que funciona esse rotate 3D pra falar a real. Mas o que eu sei que dá muito bom é o rotate, se eu não me engano é o Y, que você consegue modificar o elemento pra ele rodar em torno de si mesmo, deixa eu ver. Olha lá, tá vendo? Aí dá um efeitinho em 3D, não dá? Mas as letras especificamente em si, aí eu acho que não vai ter como não. Eu pelo menos nunca fiz. Mas aí tá vendo que você consegue rodar ele. Dá um efeito 3D, né? Porque vem que parece que ele tá vindo rodando assim, então. Enfim, você pode brincar com essas mudanças aí, beleza? Eu vou ensinar pra vocês agora como fazer uma animação que não depende do usuário, né? Uma animação que fica rodando, fica repetindo e tal. A gente consegue fazer isso, galera, primeiramente, definindo os parâmetros de uma animação e aí colocando keyframes para ela, ok? Para definir os parâmetros, a gente vai colocar qual que é o nome da animação, o tempo da animação, a ordem de execução dela, ok? E nos keyframes, a gente vai falar de fato o que vai acontecer. Então aqui, ó, a gente tem todas as propriedades aqui, que eu não vou passar por todas elas, porque o nosso tempo está meio curto. Só que basicamente a gente vai definir o name, uma duração, um delay, uma direção. Eu vou mandar o slide para vocês e aí vocês podem dar uma lida aqui com mais calma, ok? Mas a sintaxe é basicamente essa aqui, ó. No seletor, a gente vai falar qual que é a animação que a gente quer e a gente coloca. A gente pode colocar dessa forma aqui ou a gente pode colocar dessa forma aqui. Eu particularmente prefiro dessa forma porque fica mais claro para entender, ok? Só que você pode resumir tudo em um comando só. E aí a gente vai colocar aqui os keyframes, ok? Aqui a gente tem um exemplinho de animação de status CSS, ok? Mas então vamos lá, ó. Ó que bacana, galera. Vamos criar uma animaçãozinha aqui. Eu vou apagar tudo que a gente fez até agora. Aliás, mentira. Eu não vou apagar o menu. Vou apagar todo o resto. Mas o menu em si eu não vou apagar. Fechou. Ó que bacana, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui agora. Beleza, então aqui a gente tem... Fechou. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Antes de tudo, eu vou colocar uma animação no meu título aqui. Porque assim, o que eu quero que vocês façam no negócio do jornal é justamente colocar uma animação legal no título de vocês. E aqui eu vou meio que dar o ouro e vou falar como que vocês vão fazer isso, ok? Vocês vão basicamente, galera, criar uma animação para o título. Então, eu vou colocar até um ID aqui para facilitar. Vou colocar um ID aqui de título. Para ficar mais fácil a gente pegar depois, ok? E eu vou fazer o seguinte, ó. No meu título, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou definir uma animação para ele. O primeiro passo para definir uma animação é colocar um nome para ela. E aí com o nome você pode colocar o que você quiser. No caso aqui eu vou colocar Piscando. Eu acho que Piscando é um nome bacana porque eu quero fazer, ok? E aí eu quero que essa animação ela tenha uma duração de 2 segundos, beleza? Eu quero que a timing function dela seja easy in out, para ela começar suave no começo e no final. E uma coisa legal é a direction. Por que a direction é legal? Porque você consegue colocar esse alternate reverse aqui para ele ir e depois voltar na animação, ok? Isso aqui é legal. E aí, o que a gente faz agora? A gente definiu, então, um nome para a animação, uma duração, qual que é a time function que ela vai utilizar e qual que é a direção que ela vai ter. O que a gente vai fazer agora? A gente vai falar para o CSS, de fato, o que vai acontecer nessa animação, ok? Então, uma coisa legal é o seguinte, a gente pode vir aqui, ó, e a gente vai definir keyframes, e aí esses keyframes, eles são de qual animação? De que a gente está definindo? A gente está definindo da piscando. Então a gente coloca keyframes piscando, e aí aqui a gente vai fazer realmente um progresso, né, de como a animação vai percorrer. Então eu vou colocar aqui, ó, no 0%,
Ou seja, no começo da animação, eu vou falar alguma coisa. No 100%, que é no final da animação, eu quero que ele tenha outra coisa. Então eu vou fazer o seguinte, ó. No 0%, eu quero que o scale dela seja... aliás, eu quero que o transforme, né? Vou colocar um transforme. E aí eu quero que o scale seja 1. Ou seja, ele vai começar 100% do tamanho dele. Só que no 100%, eu vou colocar um transform para o scale dele ser o quê? Para o scale dele ser 0. Então ele vai diminuir, ok? Então ele vai fazer o quê, ó? No 0 até o 100%, ele vai ter que variar do scale 1 até o scale 0, ok? E aí, ele vai demorar 2 segundos para fazer isso. Se eu colocar 10 segundos, vai ser mais lento. Se eu colocar 1 segundo, vai ser mais rápido, ok? E como eu coloquei o alternate reverse aqui, quando ele chegar no 100%, ele vai voltar para o 0%. Então ele vai diminuir para o 0, depois ele vai voltar para o 1. Vamos ver como é que isso aqui vai ser aplicado lá, ó. Boom. Olha lá, tá vendo? Agora, engraçado, por que ele não voltou? Se a direção tá alternate reverse, por que ele não voltou? Isso é uma boa pergunta. Ah, tá. É porque eu não coloquei a animation, a quantidade de vezes. Exatamente. Animation count, cadê? Animation iteration count. É isso aqui, ó. Isso aqui é a quantidade de vezes que a animação vai rodar. Se você não colocar nada, por padrão ele vai ser uma vez. Só que se você colocar infinito, aí ele vai ficar rodando infinitamente. Beleza? Então agora, ó. Veio, voltou. Veio, voltou. E aí fica infinitamente, entendeu? Você pode deixar aí, ó, e ele vai ficar fazendo isso aí a vida inteira. Legal, né? E aí você pode colocar qualquer coisa que você quiser aqui, galera. Se você quiser colocar aqui, por exemplo, ó, um rotate Y lá e um 360 graus, aí ele vai ficar meio que... Eu vou colocar 2 aqui. Só pra ficar maior um pouco. Ó que doideira, ó. Tá vendo? Então assim, isso aí você consegue fazer a qualquer loucura que você quiser, meu irmão. Você consegue fazer doideiras das doideiras, entendeu? Você pode mudar a cor. Então, por exemplo, ó, posso fazer um arco-íris aqui, ó. Vou definir várias aqui, ó, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. E aí eu vou colocar uma cor em cada um desses keyframes. Então, eu quero que ele comece com a cor rosa. Quando passar 10% da animação, eu quero que ele vá para um verde. Quando passar mais 10%, eu quero que a cor dele vá para yellow. E aí eu vou até tirar esse scale aqui. Só pra gente conseguir ver melhor. Aí a cor aqui, ó, eu quero que ela seja vermelha. A cor aqui eu quero que ela seja preta. Aqui eu quero que a cor seja branca. E por aí vai. Você pode colocar quantos keyframes você quiser aqui. Só precisa ter a noção de que se eu colocar keyframes muito próximos, então, por exemplo, se eu colocar 0% e 1%, eu quase não vou ver isso acontecendo, né? Então é legal quando você for definir os keyframes, que você defina realmente, né, como que uma coisa que faça sentido para os olhos, né? E aí, ó, olha lá que legal, tá vendo, ó? Todo piscando as cores lá, ó. E aí, tá vendo que interessante? Que como os keyframes estão muito próximos, ele quase não dura tempo nenhum nas cores. O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui 20 segundos, por exemplo. E aí ele vai demorar um pouquinho mais em cada cor. Quer ver, ó? Ó, ele vai demorar pra caramba pra começar a fazer o que eu quero que ele faça, ó. Mas olha lá, ó. Ó, fez. Olha lá, agora ele vai começar a mudar as cores, ó. Aí, ó, foi pro vermelho, tá vendo? Foi pro amarelo, foi pro verde. Então, assim, você consegue definir uma animação bem legal, né? Uma animação bem doideira. Você pode movimentar também, tá, galera? Então você pode colocar aqui, ó. Você pode falar que um translate Y pra ele descer. Pode colocar um... Eita. Translate. Peraí.
Translate Y, ok. E aí você pode colocar aqui 300 pixels. Então ele vai descer 300 pixels na tela. Vamos ver, ó. Olha lá, tá vendo que ele tá... Ó, que doideira, ó. Tá vendo que louco? Deixa eu diminuir aqui rapidão só pra... Aqui, deixa eu ver se... Deixa eu fazer um teste aqui. Eu acho que assim fica melhor. É, assim fica bem melhor. Que aí ele já começa no começo. Quando você coloca alternate, ele já começa no começo. E aí ele vai alternando. Tá vendo? Então eu consigo modificar. Eu consigo movimentar o negócio, né? Tá vendo? Bem louco, né? E aí, ó, se você colocar um translate Y e um translate X, você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir fazer um movimento na diagonal, né? Então, ó que louco. Se eu colocar um translate Y e um translate X, ó, ele vai mover aqui, ó. Tá vendo? Doido demais, não é? Bem bacana. Então, assim, qual que é o passo a passo, galera? Definir o nome, definir uma duração, definir quantas vezes ela vai rodar, a timing function e a direction, ok? No mais, você vai colocar aqui na animação mesmo, de fato, o que você quer que aconteça, ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida em relação a animações? Uma coisa legal que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode colocar uma animação apenas no Hover, ok? Então, ao invés de acontecer tudo isso aqui que a gente está fazendo, a gente pode colocar... Aliás, eu vou deixar isso aqui, ó. Peraí. Eu vou deixar isso aqui realmente, mas eu vou tirar esse transition e eu vou colocar aqui para ele ter uma animação no meu Hover. Então ele só vai ter uma animação quando eu passar o mouse em cima. E aí vamos lá. Eu vou só copiar isso aqui tudo. Eu acho que vai ficar mais fácil para a gente ter que fazer tudo de novo. Vou só copiar. Aliás, eu vou deixar para vocês verem como que acontece se a gente tiver mais de uma animação rodando. Eu vou colocar aqui uma animation name. Aliás, eu vou mostrar como que é o comando de animação resumido. A gente coloca só animation, aí aqui a gente coloca o nome, no caso aqui vai ser rodando. E aí logo depois a gente coloca... Deixa eu conferir aqui que eu não uso esse... Aqui, ó. O nome, aí o tempo, vamos ver o tempo. 2 segundos. Aliás, deixa eu até fazer o seguinte. Vou mostrar para vocês como que faz... para poder constar a documentação, né? Vamos constar na documentação aqui como que a gente usa esse comando animation. A gente pode vir aqui, ó. E aí a gente vai ver um exemplo. Só um minutinho. Tem bastante coisa, velho. Aqui, ó, animation. Esse aqui eu quero, ó. Aqui, ó, tá vendo que legal que ele já dá a descrição? Aqui, ó. Essa aqui é a ordem, tá vendo? Então a gente coloca o nome, a duração, a timing function, o delay, o infinite, o iteration count. Então o que a gente faz? A gente decora isso aqui, no caso eu vou até fazer o seguinte, ó, para poder ficar mais fácil. Tá vendo que eu já tenho aqui do lado, então eu consigo ver facinho aqui, ó. Então vamos lá. Animation eu vou colocar primeiro. Animation name aqui em cima, então eu vou colocar rodando. Duration eu vou colocar 2 segundos. Time function vai ser easy. Delay 0 segundos. Iteration count infinite. Beleza, posso parar por aqui. Aliás, eu vou colocar o direction para alternate também. Ok? E aí eu não quero colocar fill mode nem play state. Beleza? E aí basicamente, tá vendo que eu consegui resumir todas essas linhas de código aqui em apenas uma linha? Bem legal, né? E aí eu consultei aqui a documentação porque eu não tenho o costume de utilizar essa uma linha. Eu acho que fica mais fácil se você realmente colocar o nome, a duração, fica mais fácil de ver, né? Só que se você quiser ser muito mais prático, você consegue colocar em uma linha só. Enfim, definimos aqui então a animação rodando. O que eu faço? Eu venho aqui embaixo e aí, por padrão, galera, tipo assim, por padrão não é uma obrigação, tá? Só que por padrão você vai colocar os keyframes como sendo as últimas coisas do seu CSS, beleza? Essa é uma prática aí que o pessoal costuma fazer. Você coloca a animação aqui em cima nas negócio normal, só que aqui embaixo, velho, eu apaguei o keyframe do piscando, né, mano? Putz. Deixa eu colocar aqui uma coisa aqui só pra...
Vou colocar só no 0% ele ter um transform com scale de 1 e no 100% ele tem um transform de scale de 0. Beleza, ele vai ficar piscando. E aí a rodando vai ser a seguinte, a rodando eu quero que no 0% ele não tenha nada e no 100% eu quero que ele tenha um transform e aí eu vou rotacionar ele, eu vou dar um rotate de 360 graus. E aí como ele vai rodar em 2 segundos, ele vai dar 180 graus por segundo, né? E aí olha que legal que vai ficar, ó. Se eu passar o mouse, ó, tá vendo? E aí ele fica fazendo isso pra sempre, tá vendo que legal, ó? Então essa que é a diferença do transition para o animation. O transition, ele vai rodar uma vez, que teve a transição e acabou. No animation, você consegue colocar ele para rodar quantas vezes você quiser. Se eu colocar aqui, ó, em vez de colocar infinito, se eu colocar aqui, por exemplo, 3, ele vai executar essa animação 3 vezes e vai parar. Então bora contar, ó. 1, 2, 3. E aí ele parou. Tá vendo? Aqui agora, ó. 1, 2, 3. E parou. Tá vendo? Então, essa aqui é a brincadeira que a gente consegue fazer utilizando Animation. Tá vendo? Bem legal, tem muita aplicação bacana. Ah, deixa eu mostrar um negócio legal demais pra vocês, velho. Nó, pera aí. Aqui, ó, eu fiz uma apresentação sobre CSS Animations, tem um site. Tem um site que tem, velho. Deixa eu ver se eu acho aqui, pera aí. Aqui, ó. Nosso Deus, tem exemplo bacana demais aqui, velho. Se liga. 61 exemplos de animações feitas completamente com CSS. Ah, você tá de brincadeira que não vai carregar, né, mano? Vamos lá, meu irmão, me ajuda aí, velho. Poxa, mano, tá tudo bugado o site, olha isso, velho. Não carregou o CSS do trem. Será que tá quebrado, mano? Acho que agora foi, hein? Nossa, mano, mas tá muito esquisito. Tá, bora ver. Aqui, ó. Pera aí. Nó, tá lagado pra caramba. Eu quero mostrar uma do papel pra vocês. Olha essa animação aqui, ó. Olha que doida essa animação, velho. Vocês estão conseguindo ver bem aí? Mano, olha isso, que bizarro, velho. Isso aqui foi feito só com animação CSS, velho. Aqui, ó, o cachorrinho, ó. Tá vendo que bacana? Isso aqui dá um trabalho do caramba. Aqui, ó. Aqui tem uma demonstração aqui, ó. É legal, gente, que esse site aqui, eu vou até mandar ele pra vocês agora. Nesse site aqui, você consegue clicar aqui no Demo Encode e você consegue ver como que ele modelou isso aqui, ó. No caso, foi simplesmente 354 linhas de CSS. Por quê? Ele teve que modelar cada parte do cachorro como uma partezinha, tá vendo? Então, aqui, ó, a sombra, esse blurzinho que aparece quando o rabo mexe, tá vendo? É uma modelagem. E aí, tipo assim, aqui, ó, o rabo, né, é um outro elemento. Pois é, Gabriel, mas tipo assim, a animação que eu quero que vocês façam é uma animaçãozinha tipo essa que tá no título ali, tá vendo? Um negocinho simples. Isso aqui é só mesmo de curiosidade pra vocês verem aí, porque realmente isso aqui dá um trabalho do caramba, velho, pra fazer. Tem outras legais aqui, ó. Não, mano, não quero isso não. Eu quero mostrar uma pra vocês, velho, do papel. Muito bonita do papel. Pera aí. Tinha uma que é um papelzinho saindo de um bloco de notas e colando na parede, eu acho. Um trem assim. Não, mas tá muito lagado pra mim. Tá lagado pra vocês também? Ó, olha essa que legal, velho. Olha essa que legal, mano. Muito show, né?
E aí se clicar aqui em Demo Encode, ó, aparece aqui também. Ó, essa aqui foram 225 linhas pra fazer. Foi menos linhas, né? Só que é muito show. Olha o tanto de div que o cara criou. Ai, muito bom, velho. Mas enfim. Essa da bola. Essa da bola é muito simples de fazer, galera. Muito simples mesmo. Essa aqui foi a que eu fiz na apresentação lá quando eu... Ó. Muito bacana. Aliás, não foi eu que fiz, né? Eu copiei do cara. Mas são só umas 100 linhas de CSS só. Aqui, ó. 100 linhas nada, pô. 60 linhas. Tá vendo, ó? Bem bacana, bem simples mesmo de fazer, ó. Bem simples de fazer, bem de boa. Olha essa que legal. Muito show. Essa aqui, ó. Isso aqui é tudo animação CSS, tá vendo? Quem quiser aí... Olha essa que bacana, mano. Ó, o submarinozinho, tá vendo? Rodando, ó. Ó a vela piscando, crescendo, soprando. Ó o eclipse, ó. A animação do eclipse. Ó o cachorrinho. Pode sim, Gabriel, pode sim. Só que aí você vai ter que copiar e colar o código também, né? O HTML também. Pô, velho, aparentemente do papel sumiu, mano. Olha essa aqui que bacana, velho. Olha que animação simples, fluida. Mano, muito doido, velho. Muito, muito doido. Enfim, tá aí o site pra vocês, quem quiser dar uma olhada aí, brincar um pouco. E é basicamente isso, galera. Esse mundo aí de animações CSS tem muita coisa que dá pra brincar, dá pra poder interagir, ok? Alguém tem alguma dúvida aí sobre animações CSS, pseudoclasses, transição? Então, bora pra parte 2 do trabalho, né, galera? Deixa eu ver, Felipe. Essa mesmo, essa mesmo. Mano, muito doido, olha isso, velho. Aqui tá meio bugada, lá no site tava mais fluido. Ó, tem um tutorial aqui, galera, ó. Tutorial pra fazer essa animação, bora ver. 1 hora e 8 minutos, ó. Pô, bacana demais, né, velho? Quem quiser, quem tem interesse aí, negative 0.5 turn so that it's like... Ó que legal, mano. Oh, wait, just kidding. Yeah, 0.5 turn. 1.5. And then... Ó que show. Whoa, nope, wrong way. Bacana demais. Quem tiver interesse, esse canal aqui, ó, ele é focado unicamente em desenvolver keyframes legais para animações. Right? Yeah, because we can Tanto que imagine... o nome deles é keyframes, tá vendo? Ele sempre mexe com essas paradinhas de animação e tal. É bem legal, velho, bem legal. Quem tiver interesse aí pode colar. Mas enfim, bora passar então pra parte aqui, né, Alguém tem alguma dúvida? Só perguntando? Pode perguntar, galera. Essa parte aí ela é meio diferente das outras mesmo, só que é bem legal. Beleza, já que ninguém tem dúvida, bora para a segunda parte do Jornal do Bairro, que é realmente, né, implementar, galera, o CSS no seu jornal, ok? Então, você vai utilizar realmente o quê? Você vai utilizar o background color, a cor, font size, font family, para colocar um CSS e deixar um estilo bacana, beleza? Vocês vão colocar as pseudoclasses para deixar o menu interativo, da mesma forma que está esse menu aqui, ó. Quando você passa o mouse, ele muda a cor, ele mexe, enfim, o que você quiser. Mas quando passar o mouse, tem que ficar com a mãozinha e tem que modificar de alguma forma, ok? Além disso, você vai colocar um link para uma notícia de outro jornal que seja realmente um jornal de verdade. Pode ser a CNN, o Globo, o que você quiser. E aí você vai colocar link e visited,
justamente para mudar a cor do link se ele não tiver sido visitado ou se ele tiver sido visitado. Beleza? Tem que ter isso aí no jornal. E por fim, você vai fazer uma animação legal com o título do seu jornal do bairro. Beleza? Você pode fazer o que você quiser. Você pode colocar... Você pode fazer a cor ficar variando. Você pode mudar a posição dele. Uma coisa legal que eu pensei aqui, ó. Vocês podem ver que ele tá fazendo isso aí, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer ele. Vamos fazer uma coisa legalzinha aqui, ó. O meu título, ele tá... eu vou mudar aqui o nome dele. Ao invés de piscando, eu vou colocar... vou colocar rodando, mas rodando... Vai piscando mesmo. Vai piscando mesmo, mas aqui vai ser o seguinte, ó. Eu vou colocar ele pra ele ficar... eu vou colocar aqui um rotate Y de 360 graus. Seguinte, ó. Vou colocar um rotate aqui. Então, ele vai ficar rodando aí infinitamente. Vou colocar para ser mais rápido essa animação. Eu não quero que seja easy out, eu quero que seja linear. Para ele não ficar parando, dando aquela paradinha. E eu quero que ele faça isso aí em 0.5. Eu quero que ele fique rodando freneticamente, entendeu? Igual um louco. Vai. No caso ele nem rodou, né? Deixa eu ver. Será que não tá dando nem pra ver de tão rápido que tá? Deixa eu colocar um segundo. Porque eu acho que eu tinha colocado 0.5 sem colocar os segundos. É isso mesmo. Beleza, agora tá rolando igual um louco. E aí, ó. Se eu passar o mouse em cima, se eu fizer título Rove, aí ele vai pra animation, que eu vou definir como parado. Vai ser 1 segundo, linear mesmo, não faz diferença, 0 segundos, 1 segundo, alternate, não faz diferença. Eu só quero mudar o foco da animação dele, para ele rodar essa animação aqui, ó, que vai ser o keyframes parado. Que é basicamente no 0% não faz nada, no 100% não faz nada. Será que isso aqui vai funcionar? Sinceramente eu não sei, vamos testar. Tá lá, se eu passar o mouse em cima, não para não. Triste. Interessante. Teria que ter uma forma de... Deixa eu ver. Eu acho que eu posso colocar o seguinte, ó, piscando. E aí o run aqui eu posso colocar pause. Deixa eu ver aqui. Pera. Não. Título Rover. Vou colocar o seguinte. Linear, alternate, ok. Aliás, se eu fizer só animation play state como paused, eu acho que ele vai pausar a animação. Deixa eu ver. Doido. Tá vendo? Então isso aqui é uma coisa legal, ó. O título fica lá rodando igual frenético. Se eu passar o mouse, ele vai pausar a animação, tá vendo? Enquanto eu tiver o mouse em cima, ele não vai animar. Ó. Show, né? Aí você pode ficar até brincando pra conseguir parar o site na hora certa. Parei. Fazer o inverso tem como sim, ó. É só você colocar aqui uma animation play state como paused. E aí aqui, quando ele ficar com o mouse em cima, ele vai ficar running. Ok? Aí, ó, tá pausada. Se eu vir aqui, ele vai rodar. E aí, uma forma até melhor de fazer isso é o seguinte. Você nem define nem animação nenhuma aqui não. Você só pega aqui, ó. E coloca aqui a animação mesmo normal. Não precisa nem mexer com o play state. Só colocar aqui. E aí, ó. Ele tá sem animação. Enquanto eu passo o mouse, ele tá com Rove. Da mesma forma aqui no botão, ó. Essa animação que ele roda, ele só roda quando eu passo o mouse. Justamente por quê? Porque a animação dele, eu defini no Rove. Tá vendo aqui, ó? A animation do rodando do botão, eu coloquei no Rove. Tá vendo? E é isso aí, galera. Animações CSS. Quem curtiu a aula, manda um curtir aí no chat.
Tipo assim, não é todo mundo que gosta esse tipo de coisa, mas é uma área aí que você consegue fazer várias coisas legais, várias coisas bacanas e tals. E é isso aí, galera. Alguém tem mais alguma dúvida? Se não, a gente já vai encerrar por aqui. É isso, galerinha. Fim da aula.